tarde, professores que ministram aulas no ensino médio, na primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Eu sou professora Rosana, professora de matemática da rede, e hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com vocês, nessa formação, né, de etapa do ensino médio. O professor Marcos hoje não pôde estar aqui com vocês, professor Marcos Assis, deixo um grande abraço para todos vocês que assistem aí semanalmente, né, a cada 15 dias, né, a formação do professor Marco, mas na outra semana ele estará com vocês aqui, tá bom? Então, vocês me deem licença, né, para ficar aqui junto de vocês para essa manhã, como eu falo, bom dia para quem nos está assistindo durante a manhã, uma boa tarde para quem está nos assistindo à tarde e uma boa noite para quem está assistindo e estudando, né, o que a gente vai trabalhar nessa formação à noite, tá bom? Quem estiver nos assistindo à noite, uma boa noite também. Eu vou fazer, para quem não me conhece, eu fui professora da rede estadual durante muitos anos, eu sou aposentada da rede de São Paulo, trabalhei na formação durante quase 20 anos, né, na nossa rede, né, junto aos nossos professores, de vocês, junto ao currículo, né, do Estado de São Paulo, né, junto a alguns materiais que foram desenvolvidos, que a gente tem, que nós tivemos e temos hoje, né. Então, é uma honra muito grande, como eu sempre falo, é o nosso momento de estudos, é um momento muito importante, que é esse momento da ATPC. Mas antes eu vou fazer minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma senhora de 63 anos, branca, tenho 1,66 m, meus cabelos são curtos, castanhos, meus olhos são castanhos, eu uso um óculos no tom de rosé, hoje passei um batomzinho vermelho, uso uns brincos pequenininhos, hoje eu coloquei um colarzinho preto com umas bolinhas douradas, a blusa que eu estou usando hoje é uma blusa azul marinho, e tem umas flores, né, cor-de-rosa, né, chamativas assim. Estou sentada atrás de uma escrivaninha, e atrás de mim tem uma porta de madeira fechada, tá bom? Então, essa é a minha audiodescrição. E é um prazer, e eu gostaria muito de agradecer aos profissionais de Libras, que estão sempre junto, né, conosco, né, sempre nos apoiando aí nas nossas formações, tá bom? Então, bem-vindos, professores. Hoje, nós estamos, então, conversando com os professores da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, gostaria primeiro antes de passar para o PowerPoint, conversar um pouquinho com vocês sobre a dinâmica das formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento do ano de 2022, né? Então, nós temos dois momentos, né? Nós temos a semana A, onde nós temos essa transmissão de etapa, que vocês, junto com os pares da primeira, da segunda e da terceira série, assistem as gravações e depois dão início ao planejamento da SA que nós estamos conversando. E na semana que vem, que é a semana B, vocês estarão com os especialistas, né, com os professores de matemática, olhando para cada sequência, vamos supor, quem é da primeira série do ensino médio, olhando para a sequência da primeira série, quem é da segunda para a segunda, e da terceira, tá bom? Então, eu convido vocês, se possível, buscar aí os cadernos ou do professor ou do aluno. Eu estou mostrando aqui o caderno do aluno, né? E que vocês ou busquem o caderno do aluno ou que vocês busquem o caderno do professor. Nós temos esse material impresso ou também nós temos esse material digital. Então, eu gosto sempre de colocá-los assim no contexto, né? A gente sempre fala, olha, a gente está trabalhando dessa forma, com essa sequência, nessas páginas, né? Que às vezes a gente fala, como é que eu deixei na próxima, como foi a próxima a formação passada, né? E nessa, né? Eu gosto sempre de deixar contextualizado, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vocês me permitam, eu vou colocar aqui o PowerPoint, tá?
O PowerPoint já está aqui. Como eu me apresentei, eu sou professora Rosana, tá? E nós estamos na formação do programa de recuperação e aprofundamento. Então, se vocês puderem, quem não tiver o material impresso, ou pode ser que tenha baixado já nos vossos computadores, né, nos notes, né, o material digital. Nós temos aqui todo o material digital, tanto do estudante quanto o do professor, né, do programa de recuperação e aprofundamento, o material Aprender Sempre. Temos aqui também dentro desses links, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ser direcionados para o site da EFAP, olha lá, EFAP Educação. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês serão direcionados para o lugar onde esse material está. Todos esses PowerPoints que nós trabalhamos aqui, eles ficam dentro de um repositório, tá? Que a gente já vai conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre o repositório que está aqui do Centro de Mídias. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar esse PowerPoint para que a gente se situasse. Então, como eu já comentei, estamos na semana A. Vocês estão assistindo uma gravação, tá? Que essa gravação, geralmente, ela é de quinta-feira, tá? E hoje, que vocês estão assistindo a gravação, é dia 12, naquele vermelhinho lá, tá? Então, essa gravação foi para vocês no dia 12. Então, primeiro nós vamos, os nossos 45 minutos, estudar um pouquinho, e depois vocês têm o desdobramento desta pauta que nós começamos aqui, vocês continuam se aprofundando no tema, né, que nós estamos sugerindo aqui para vocês. Tá? Então, o início do nosso trabalho, o início do planejamento da sequência é na semana A. E depois, na semana B, que é a semana que vem, vocês continuam fazendo o planejamento de vocês em relação àquela sequência de atividade do material. Então, iniciamos ali no amarelinho e depois aqui no azul a gente finaliza. Vocês assistem a gravação com os professores, né, em cada série, aí primeira, segunda e terceira, e depois vocês finalizam o trabalho, tá certo? Então, fazer esse contexto, aqui também a gente colocou para os coordenadores que estão nos assistindo também, né? A gente agradece muito o apoio de todos os coordenadores, seja do PCNP, do PCG, do PCA, do PCAI, né? Do professor de área, né? Do PA, nós temos vários coordenadores, né? Hoje, né? Várias que estão junto com vocês, professores, no trabalho aí nas vossas escolas. Então, serve também para esses profissionais, né, também se organizarem para as ATPCs. Quando a gente está falando isso, né, quando eu falei, se vocês quiserem assistir as gravações, aqui a gente tem o caminho. Eu vou lá no repositório do Centro de Mídias, é que foi muito rápido. Vocês estão vendo? Eu vou falar novamente aqui para vocês, ó. Como está no automático, né? Então, eu vou conversar novamente com vocês aqui, dando um passo a passo. Ele está indo sozinho, ó. Eu vou lá aqui eu assisto o vídeo, né? Então, vai voltar agora sozinho aí o slide, né? Eu vou no repositório do Centro de Mídias, clico lá, sou servidor, coloco o meu login e minha senha da sede, tranquilo para vocês, busco lá a classificação, que é o PRA, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento, e coloco a data da gravação, coloco lá, e ponho pesquisar. E aí, clico, né, na gravação e assisto a gravação. Vocês vão falar, poxa, Rosana, mas e se eu não sei a data? Todas as nossas formações, a gente deixa as datas aqui nesse documento, tá? Então, se vocês quiserem assistir as gravações da SA5, que nós já tivemos de etapa e a de anissérie, aqui vocês têm as duas datas. E hoje a data é dia 12. Se vocês quiserem depois assistirem novamente essa gravação, vocês vão lá no Centro de Mídias, no repositório, e podem assistir. E esses slides que nós trazemos aqui, lá dentro do Centro de Mídias, também vocês têm. Por que a gente deixa dessa forma? Como eu já falei, para orientar todos para o planejamento de vocês, tanto professores, quanto do planejamento dos professores coordenadores, seja PCNP, PCA, PCG, ou PCAI, né? Que às vezes vocês querem se organizar antes, né? Os PCs, né, na forma geral, querem se organizar antes,
para olhar para o ATPC de vocês, para estar acompanhando vocês. Então, aqui, a gente, é uma forma de sugerir para vocês, né, o que a gente vai trabalhar, né, em cada formação. Então, aqui vocês têm. Quando a gente fala em trabalhar em cada formação, nós já apresentamos na SA5, na etapa, mas a gente volta a apresentar aqui para vocês hoje, professores, que eu falo que é de suma importância, sempre a gente estar revendo, né, revisitando. Às vezes vai falar de novo esse slide, né? Às vezes algum professor não pôde assistir na formação passada, então a gente volta a comentar o que nós já comentamos, né, na formação passada e o que vamos comentar nas próximas formações. Isso sempre pensando num planejamento, um planejamento de todos nós, né? Seja professor, seja o professor coordenador, né? Nós também aqui do programa, né? Que estamos formadores aqui. Então, é o momento da gente pensar aí nesse roteiro. Então, quando vocês trabalharam com a SA5, quem não assistiu, assista a gravação, nós estamos comentando nesse bimestre sobre o conhecimento especializado do professor de matemática. Mas não assim ao bel prazer, nós estamos olhando para uma teoria, né, que é a teoria da Débora Boll, né, depois a gente vai comentar aqui um pouquinho. Então, nós já trabalhamos na SA5, falando, discutindo um pouco, olhando para as situações, para as sequências, né, de atividades, 5, olhando para o conhecimento comum e para o conhecimento especializado do conteúdo, o que vem a ser cada um. E aí vocês lembram que nós conversamos, né, o conhecimento comum é aquele que toda pessoa, o profissional que for, passou pelos bancos da escola, ele tem em relação à matemática. Um exemplo bem simplista, que eu já comento sempre, eu vou comprar uma blusa e tenho que calcular 10%, que eu vou ter uma promoção. Então, a pessoa que passou pelo banco da escola, ela tem esse conhecimento de fazer esses cálculos de quanto é os 10%. E aí que é diferente do conhecimento especializado do conteúdo. Que o conhecimento especializado do conteúdo, quem tem é o professor que ensina matemática. Então, quando a gente pensa em 10%, no desconto que eu falei, o conhecimento especializado, né? Então, aí já vai fazendo ligações, né? Estou trabalhando com uma forma de representação de um número racional, que é percentual, que aí eu já trago para onde? Para a fração. Da fração eu parto para quem? Para decimal, para figural, né? São as formas de representação de um racional. Então, esses são os conhecimentos todos, né? Que eu, professor, né? O especializado, tenho, né? E hoje nós vamos falar de dois conhecimentos, do conhecimento do conteúdo e dos estudantes, como uma coisa, né, todos esses conhecimentos, eles estão relacionados uns com os outros, né, mas aqui a gente vai tratar hoje desse conhecimento. Quando eu trabalhar na próxima semana, é semana B, então a gente vai estar com esse conhecimento que eu falei aqui no vermelhinho. Depois, na outra semana, nós trabalharemos com o conhecimento do conteúdo e ensino, e mais para frente, né, com conhecimento horizontal e do currículo. Se vocês olharem aí nesse conhecimento do conteúdo e ensino, aqui, né, o que a gente vê aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um apontadorzinho. O que a gente vê aqui? Eu estou trabalhando com duas SAs. Por quê? Porque aqui nós tivemos que fazer um ajuste de calendário em função de alguns feriados, então a gente teve que juntar essas duas SAs. Então, aqui, nós teremos, no conhecimento do conteúdo do ensino, nós teremos a formação da semana A e da semana B. Já aqui, que a gente for discutir esse conhecimento, nós só vamos ter a semana A de etapa, tá? Tudo em função da gente ter que adequar os nossos cronogramas. Então, hoje, professores, nós estaremos aqui falando do conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Como esse desenho vai sempre aparecer, tá bom? Até o final das nossas formações, né? Então, a gente traz aí os conhecimentos especializados de acordo com quem? De acordo com a Débora Boll, né? É uma professora da Faculdade de Michigan, né? Que em 1986, o professor Schumann ele começou a fazer uma pesquisa, né? Sobre os conhecimentos especializados dos professores, né? Ele e uma equipe fez todo um trabalho, né, olhando, né, para esses conhecimentos. Só que ele olhou só para professores no geral.
E a Débora Ball e os seus colaboradores, né, ela vem e olha para os conhecimentos do conteúdo da disciplina de matemática, olhando para o professor que ensina matemática, né, de matemática, tá? Então, nós, na nossa primeira formação, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês também, se forem estudar um pouco esses conhecimentos, o que vocês podem observar? Que nós já temos um outro grupo, que é um grupo da Espanha, que é do professor Carrillo, que ele já traz mais conhecimentos, olhando para o professor de matemática, agregados a esses conhecimentos da Débora Ball, tá? Eu estou trazendo isso, porque vocês vão falar, mas já tem estudos mais novos, que é do Carrillo, tá? Como também nós temos os estudos, se a gente quisesse, estivesse falando só aqui do Schumann. Mas aí a gente trouxe a Débora Ball, vocês podem se aprofundar. Por isso que esses nossos 45 minutos aqui são bem breve. Isso que a gente leva para vocês, né, para a conversa, são sementinhas minúsculas, né, que a gente deixa, né, para que vocês plantem e vão, né, se aprofundando, né, no que a gente está trazendo aqui para vocês para discussão, tá bom? Essa discussão mais teórica, tá? Então, no nosso encontro da SA5, nós já falamos do conhecimento comum e do conhecimento especializado. Hoje nós estamos aqui. Nós vamos falar do conhecimento do conteúdo e dos estudantes, tá? O que vem a ser esse conhecimento do conteúdo e do estudante? E aí a gente tem o seguinte, ele relaciona-se ao conhecimento do conteúdo no sentido de auxiliar os estudantes em suas dificuldades, saber apontar a dificuldade dos estudantes e, dessa forma, auxiliá-los para que obtenham tal conhecimento. Então, quando eu vou trabalhar com algum conteúdo, né, vou desenvolver, eu tenho uma habilidade que contém um objeto matemático. Então, quando eu vou trabalhar com aquele objeto matemático, eu preciso prever, eu preciso conhecer os meus estudantes, conhecer no sentido do que eles já sabem, né, sobre, né? Olhar aqui a gente vai comentar um pouco, nós vamos comentar um pouco sobre os erros que eles cometem. Então, eu, professor, tenho esse conhecimento do conteúdo e já prevejo, né? Posso prever quais são esses conteúdos que ficam, né, para eles em defasagem, né, que eles não conseguem assimilar. Bom, vamos refletir aqui um pouco, né, sobre esses conteúdos e os nossos objetivos e vamos identificar aí, olhando para a SA6, a gente vai olhar para as habilidades essenciais e vai trazer um pouquinho aqui para a discussão, tá bom? Bom, um momentinho, só vou tomar um copinho de água. E que vocês não estão me vendo, então, já bebi. Obrigada, pessoal. Aqui a gente faz uma pergunta para vocês, 30 segundos, como eu sempre brinco, né? Pena que a gente não pode mais conversar no chat, né? Mas aí eu deixo esse momento de reflexão. Então, ao planejarmos nossas aulas, pensamos principalmente o que a gente pensa, né, quando a gente planeja nossas aulas? Eu sento aqui para planejar nossas aulas, as aulas, que é de suma importância, como já falamos muito, o planejamento, né? Que vocês fazem isso constantemente, né? E a gente planeja, replaneja, dá alguma coisa errada, a gente volta a replanejar, né? A gente vê algum entrave, a gente volta a replanejar. É um movimento constante, né? Quando a gente faz esse planejamento. Então, a gente traz aqui uma nuvem de palavras, né? Que quando eu planejo as minhas aulas, né? Vocês falam, Rosana, eu penso no conhecimento que está ali por detrás, na metodologia, eu penso no conteúdo matemático, no objeto matemático, eu penso no estudante, eu penso num cronograma, eu penso numa metodologia, eu penso na competência, eu penso na habilidade, quando eu penso na competência, eu penso na habilidade, nos recursos, né? Então, vocês trouxeram aí, né, várias palavras, né, e vocês registrem, por favor, esses momentos aqui nossos, né, de estudos, é bem bacana, sempre eu falo, tem um caderninho de anotações de vocês aí, né, que eu acho que é de suma importância a gente ter esse nosso caderninho, né, para a gente fazer nossas anotações e a gente poder conversar com os professores que estão nos acompanhando, né, nas nossas ATPCs,
que é um momento muito importante, né, na nossa formação, né, eu acho muito importante. Então, anotem, né, tenho certeza que muitos de vocês já fizeram algumas palavras, já registraram. Então, a gente está falando hoje de dois conhecimentos, é conhecer o conteúdo e conhecer os estudantes. É conhecer na forma de prever o que eles, no momento que eu estiver preparando, né, a minha aula, olhando para aquele conteúdo, né, estudando aquele objeto de conhecimento, então, quais serão as dificuldades que os estudantes podem encontrar? Sempre eu falo aqui, eu vou dar uma paradinha aqui para cada estudante está no momento, né? Seria tão bom se todos aprendessem igualmente, né? Seria ótimo, né, se todos aprendessem, né? Às vezes a gente fala ensinei, e o meu aluno não aprendeu, né? Então, às vezes, a gente ensina uma vez, duas, três, eu preciso olhar de que forma, né, aquele determinado estudante ele tem dificuldade. É em que? Porque o nosso conteúdo, ele caminha em espiral, e quando a gente fala desse conhecimento do conteúdo, nós vamos comentar aqui, numa próxima formação, de saber, nós professores, olhar nesse conteúdo na forma horizontal, da onde ele parte e até onde ele vai, esse movimento que nós temos dentro, né, do currículo, né, olhando para os conteúdos, e olhar para esses estudantes. Ainda mais no momento que nós estamos, né, nesse momento que muitos dos meninos, dos estudantes, eles voltaram depois de 2 anos, né, nós temos muitos entraves pela frente, mas, como, né, a gente sempre comenta, né, nós temos muita garra, muita força, e aí esse nosso movimento, esses nossos estudos para levar, né, o conhecimento para os estudantes. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Aqui eu vou dar uma paradinha, tá bom? Aqui eu vou estar falando das habilidades para vocês, da primeira série, da segunda e da terceira, só que aqui eu vou dar um stop, e aí eu vou convidar vocês a buscar, né? Vamos supor, os professores que estão nos assistindo da primeira série do ensino médio, se vocês abrirem aí o caderno do estudante, lá da página, nós temos a sequência 6, começa na página, tá aqui, ó, 175, tá? Quem tiver aí com o caderno do estudante, e a gente tem as atividades até a página, vamos lá, eu devia ter anotado ali na frente, nós temos até a página 190, que depois já começa a sequência 7. Quem está nos acompanhando, olhando para o caderno do professor, então nós temos da página 24 até a página 40, que é a SA6 que nós estaremos aqui conversando. Então, se vocês olharem o pessoal aí da primeira série do médio, né, a gente vai estar trabalhando com a identificação de produtos notáveis, tá? A gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai estar trabalhando com a unidade temática geometria, tá? A gente vai estar trabalhando com a soma das medidas de ângulos internos e externos, e assim sucessivamente. O professor que está nos assistindo, que é da segunda série do ensino médio, vocês podem já ter percebido, o caderno do professor começa na página 94 e vai até a página 107. E se vocês abrirem o caderno do professor, lá vai estar escrito sequência de atividade 6, tá? Só que nós temos uma diferença no caderno do estudante. Porque o que aconteceu para a segunda série do ensino médio? Nós só tivemos, no primeiro bimestre, a sequência 1, 2 e 3, para a segunda série do ensino médio. Aonde eu até fiz a formação da segunda série do ensino médio, falei para vocês dividirem a sequência 3 em duas, as aulas 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Né? E se vocês olharem o caderno do estudante, vai estar escrito ali sequência de atividade 5, na realidade. No caderno do professor está correto, porque eles já colocaram direto lá, sequência de atividade 6. É no caderno do estudante
que vocês vão encontrar sequência de atividade 5. Eu até risquei aqui o meu, para mim não me confundir, e coloquei até aqui o 6, tá? Isso eu fiz para mim poder estudar e não me confundir também, né? Então, é isso que eu deixo aí para vocês. Então, professores da segunda série do ensino médio, a gente também vai trabalhar com unidade temática de geometria, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no meu horário aqui. E aí vocês vão da página lá 175, quem tiver com o caderno do estudante, vocês vão até a página, vamos lá ver que página, vocês vão até a página 187, tá? Vocês têm aqui até a página 187. E aí os professores que estão nos assistindo, que são da terceira série do ensino médio. Então, se vocês estiverem com o caderno do professor, vocês abrirão na página 163 até a página 179, onde vocês têm todas as orientações. Caso vocês estejam trabalhando apenas com o caderno aqui do estudante, então, a sequência de atividade 6 começa na página 189 e vem até a página 203, onde eu tenho uns encartes, né, que eu tenho para o aluno recortar ali algumas figuras. Então, como eu disse para vocês, nos 3 volumes, né, para a primeira, para a segunda e para a terceira série, eu vou voltar aqui, vocês me permitam, eu vou voltar aqui. Nós temos as unidades temáticas, geometria, geometria e geometria, né? Então, eu estava lendo um pouco hoje sobre, né? Deixa eu pôr aqui o próximo slide só um pouquinho, deu uma travadinha aqui, tá. Então, a geometria, se a gente pensar bem aí, né, todos vocês aí, né, nós temos uma história bem bacana do início, né, dos estudos sobre a geometria. Hoje eu lembrei muito do professor Ubiratan D'Ambrosio, né, quando ele vem trazendo toda a história mesmo, né, do conhecimento geométrico, né. Então, nós tivemos a geometria renegada aí durante muito tempo, né, até nós, enquanto alunos, né, eu creio que na escola, eu digo eu, Rosana, né, porque eu tenho 63 anos, a geometria, ela ficava sempre ou no final do livro, né, enquanto professora também, né, às vezes a geometria estava sempre no final do livro, sempre no quarto bimestre, e eu não conseguia trabalhar com os meus alunos, nós tínhamos coisas muito abstratas, né, e a gente achava que os alunos não entenderiam, né, mas a geometria é bem bacana quando a gente começa a estudar a história mesmo. Por isso que eu falo, né? Eu, Rosana, particularmente, gostaria de ter estudado um pouco mais sobre a história da geometria, né? Ou da história também dos números, a história da probabilidade estatística, né? Mas isso faz bastante falta para mim, né, Rosana, posso falar, né? Para que a gente possa discorrer mais sobre, né, com os nossos alunos, né? Em sala de aula, eu fico pensando, né, eu poderia ter aproveitado mais o tema para discutir com os estudantes, né? Então, ela deve propiciar aos estudantes a compreensão do mundo em que vive, e desenvolver a capacidade de descrever, representar, localizar, estudar sua posição e deslocamentos, né? Então, é uma unidade temática aí, né, dentro do nosso currículo, né, de suma importância, mesmo que ela, nós sabemos, né, que ela foi, durante muito tempo, não foi explorada, né? A gente explorava muito números, né? A álgebra, números, né? E a geometria, ela não foi, né? Mas, e aí os novos currículos, os PCNs, surgem já com uma força total, trazendo a geometria, né? Os parâmetros curriculares nacionais, ele vem com uma força total, né? Trazendo a geometria. Nós tivemos vários pesquisadores, né? A professora Pavanello, né? Hoje eu estava lendo um artigo dela, muito bacana, um trabalho dela, falando desse movimento todo para a gente trabalhar com a geometria. E aí a gente traz aqui, né, olhando para esses objetos de conhecimento, né, polígonos regulares, que é o objeto, né, quando eu falo de quadrados e triângulo equilátero aqui, né, dentro desse contexto dessa habilidade, que essa habilidade é calcular medidas de ângulos internos, de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas,
e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculados à construção de mosaicos e ladrilhamento, né? Porque durante muito tempo também usava-se muitas fórmulas, né? A gente não sabia, mesmo quando eu estava na escola, não sabia o porquê, né? Aplicava a fórmula pela fórmula, mas eu, enquanto estudante, né, não conseguia saber o porquê, né? Porque tem que ser assim e é assim, né? A gente tem ali para a segunda série, no nosso currículo paulista, vocês viram que tem um asterisco ali, ele traz esta habilidade de identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por transversais, né? A BNCC, ela não declara o teorema de Tales, né? E o currículo paulista vem e traz esta habilidade, que tem até um asterisco, falando do teorema de Tales, né? Que é aonde está o objeto de conhecimento, é os alunos saberem o que são retas paralelas, né? O que são retas transversais, né? Qual é esse teorema da proporcionalidade, né? Então, são todos conhecimentos matemáticos, né? Especializados nossos, do professor, para ensinar os nossos meninos, né? E a gente tem uma habilidade aí da terceira série do ensino médio, que é resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do teorema de Pitágoras. Vocês percebem, né, que sempre o teorema de Pitágoras ele está presente, porque eu trabalho muito com as relações métricas no triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem todas as nossas, o nosso olhar, né? Nós temos esse olhar para quê? Para a geometria. Hoje eu estava estudando com uma professora que faz formação também aqui, né, no programa, e a gente estava falando o quanto, né, os nossos meninos, quando a gente trabalha aqui na geometria, o quanto é importante trabalhar com um material concreto também, né? O quanto é importante a gente levar uma régua para a sala de aula, o quanto é importante para fazer medidas, às vezes a gente precisa trabalhar, associar grandezas e medidas com a geometria, porque as unidades temáticas não são gavetinhas, né? Eu abro a geometria, depois eu abro a álgebra, depois eu abro números, depois eu abro probabilidade estatística, né? Um conteúdo, ele perpassa pelo outro, né? Uma unidade, ele perpassa pela outra, né? Fazer todo esse movimento, né? De todos esses objetos matemáticos, né? É um exercício, assim, bem... Quando a gente, às vezes, fala, mas aqui tem um conceito relacionado à geometria, mas também tem a álgebra junto, né? A álgebra é um instrumento para mim trabalhar, né? Então, o quanto é importante esse nosso olhar. Aqui eu já falei da geometria. Eu vou dar uma paradinha aqui com vocês, agora, para comentar uma coisa com vocês, em relação ao erro. Quando eu falo desses conhecimentos, né? Quando eu falo da gente prever o que os nossos alunos, os nossos estudantes, em relação àquele conteúdo sabem, eu estava fazendo um estudo, lendo, né? Eu leio faz tempo, gosto de estudar bastante esse livro para aprender matemática, que é do professor Sérgio Lorenzato, que ele é da Unicamp, e eu estava olhando o que o professor Sérgio ele fala, valorizar os erros dos alunos, né? A importância de nós valorizarmos os erros, né? Nós sabemos aqui que os erros, eles tinham uma conotação muito ruim. Aí eu lembrei até da professora Lulu Halley, que foi minha professora há uns anos atrás, e ela falou que na Inglaterra, onde ela lecionou muito tempo, os alunos não podiam apagar o que faziam, né, nas aulas de matemática, era feito tudo à caneta, para que a gente pudesse ver o raciocínio naquele registro dos estudantes. Que a gente, às vezes, chega perto aqui dos alunos, eu chegava perto, o que os meninos faziam? Viam que a borracha, aí, professor, errei. A gente nem viu, ele nem deu chance da gente ver o que ele tinha feito, né? Então, assim, hoje, né, até o professor Sérgio fala aqui, né, que atualmente, muitas escolas adotaram uma nova concepção de erro, principalmente, né, na educação das crianças, né? O quanto é importante a gente olhar para o erro de uma forma diferente, não da forma que nós fazíamos, porque o erro era para penalizar,
eu não comentei com vocês, comentei com a outra turma que eu faço formação, né? Quantas vezes eu colocava com a caneta vermelha, passava meu sábado e domingo corrigindo as provas dos meninos do ensino médio, trabalhei com ensino médio durante, eu acredito que uns 12 anos, né? E aí eu corrigi, punha com caneta vermelha, mas eu nunca pensei nos erros, porque, como o próprio professor Sérgio ele fala aqui, o erro constitui numa oportunidade para o professor mostrar seu respeito ao aluno, pois o aluno não erra porque deseja. E mais, o erro é pista, ele é dica para a realização de sondagem às suas possibilidades de causas. Os erros de nossos alunos podem ser interpretados como verdadeiras amostragens dos diferentes modos que os alunos podem utilizar para pensar, escrever e agir. Só que ele fala uma coisa também que eu achei bacana, né? Detectar as causas, né, dos erros, né, na maioria das vezes não é fácil para nós professores, né? Então, o quanto é importante, eu sempre falo, sempre quando eu trabalho com os professores, né, sempre gostei muito de analisar, depois de um tempo, né, que eu comecei a entender que através desses erros, né, eu, com o conhecimento que eu tenho especializado daquele conteúdo, eu posso fazer as intervenções para que o professor, para que o estudante possa aprender, né, aquele conteúdo. Então, esses nossos momentos aqui de estudos, né, eu acho que ele é bem bacana, porque faz a gente refletir algumas coisas, né? Então, montem grupos de estudos nas vossas escolas com os colegas, tragam registro dos estudantes, né? Peçam os registros, comentem sobre esses registros, né? Não sei se vocês têm esse hábito, mas eu gostava bastante quando eu trabalhava com a formação de professores, que os professores traziam e a gente começava a analisar aqueles erros, né? Por que que o aluno está errando ali, o que está acontecendo, né? Então, nós temos várias pesquisas já que nos mostram o porquê que esses alunos erram, nos auxiliam a fazer as análises, tá certo? Então, eu vou voltar novamente aqui para a nossa. Quando a gente fala aqui da geometria, né? Então, quais são os conteúdos, né, os objetos de conhecimento que nós exploramos? Aqui eu só trouxe alguns, tá? Então, eu trouxe poucos aqui só para a gente fazer esse exercício, né? Então, aqui o que que a gente tem, né? Aqui a gente tem figuras geométricas planas, espaciais, paralelismo, perpendicularismo, simetria, ampliação e redução de figuras, né? Polígonos regulares do quadrado e do triângulo equilátero, semelhança, congruência, área e volume de figuras. Eu só trouxe alguns objetos. O que um objeto tem em relação ao outro? E aqui a gente trouxe aqui alguns possíveis erros dos estudantes, né? Gente, é muito difícil. Vocês vão de convir comigo, né? Assim, de pensar junto comigo, né? A visualização, né? Do que é um ponto, do que é uma reta, do que é um plano, quando a gente fala do que é uma linha, né? Que é um monte de pontos, né? O quanto é difícil para o estudante, né? Visualizar esses entes geométricos, né, que nós temos, né, o quanto isso é difícil, né, então, de que forma eu posso levar para as aulas, né, para discutir, para conversar com os estudantes, né, sobre quando eu trabalho com ponto, com reta, com plano, ele é bem abstrato, né, posso até usar aqui alguns software de geometria dinâmica, a gente tem um GeoGebra que nos auxilia bastante, se vocês tiverem oportunidade, né, então, eu consigo ver de uma forma mais dinâmica, porque às vezes a gente desenha na lousa, né? Eu fico pensando, a gente desenha na lousa e a gente fala, como que o aluno abstrai aqui, né? Os alunos também têm um pouco de dificuldade quando eu lido com a geometria e aparecem letras, né? Utilização de letras, né, para medidas desconhecidas. Isso os alunos têm bastante dificuldade quando eles têm que medir, né, aquele segmento, e eles têm que colocar letras, né? Então eles têm uma certa dificuldade. Eles têm uma dificuldade de trabalhar com a rotação e a translação de figuras.
no plano cartesiano, né, eles têm bastante dificuldade. O que, que vem a ser uma translação? O que, que vem a ser uma rotação? Então, eles têm muitas dificuldades, eles confundem translação com rotação, né? Isso precisa ficar claro. Eu, professor, preciso olhar para a atividade e falar, bom, aqui eu estou prevendo isso, 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 então eu vou partir desta forma para levar esse conhecimento para o estudante, né? A utilização de dados geométricos para obter as grandezas, eles se confundem muito quando eles trabalham com perímetro, com área, eles se confundem bastante, tá? Ah, a medição também, né? Quando eu trabalho com medidas, o quanto eles se confundem também, né? Como eu falei agora há pouco. Quando eu falo confundir, antes eu não gostava muito dessa palavra, mas eles se confundem mesmo. Eles não conseguem usar instrumentos de medida. Por quê? Porque pouco eles são colocados em contato, né? Os alunos precisavam trabalhar com mais instrumentos de medida para que eles pudessem levar, né, para a geometria, né? Então, fica aí as nossas dicas. Eu deixo aqui para vocês, agora vocês estão num momento bem bacana, que é o momento da TPC, nós temos mais aí só uns minutinhos para conversar. Vocês se reúnam agora, por gentileza, aí na TPC, né? Peguem aí a sequência de atividade 5, comecem a pensar sequência de atividade 6, comecem a pensar aí no planejamento dessa sequência, como vocês vão planejar, olhando, né, para esses conhecimentos que nós conversamos aqui, que a gente deixou aqui no item 3, né, primeiro realizem um trabalho coletivamente, faça uma leitura criteriosa, né, da sequência, como eu coloquei para vocês, a importância de conhecermos todas as atividades da sequência, que às vezes a gente não vai dar todas as atividades. Dependendo da minha turma, eu seleciono algumas atividades só para trabalhar, né, de acordo com a turma que eu estou, então às vezes eu não preciso dar todas, então faço uma seleção, olho aqui para os conteúdos matemáticos que deverão ser trabalhados, assim como pensamentos e compreensões normalmente encontradas nos estudantes, ao serem submetidos, né, a esse processo de aprendizagem desses conteúdos, né, e utilizando o conhecimento meu do conteúdo e dos estudantes, né, identificados por meio da realização da atividade 3, que eu comece a elaborar as estratégias para que na semana que vem, na semana B, vocês possam finalizar esse planejamento que vocês começaram hoje. Eu deixo aqui sugestões de leitura de uma monografia, que é do Araújo, Erros Cometidos. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, é bem bacana, tá? Os erros que os alunos cometem quando trabalham com grandezas e medidas, tá? Se vocês fizerem essa leitura, é um trabalho de um professor de licenciatura que ele fez, lá de Vitória da Conquista, tá? E se vocês lerem, acho que da página 19 em diante, tá? É bem bacana, nos mostra, nos acentua assim na cabeça, né? Umas coisas bem bacanas para a gente pesquisar. E nós temos um outro que a gente deixa aí, que é base de conhecimento de professores de matemática, do genérico ao especializado, tá bom? Eu só tenho um minutinho, lembro vocês aí, para a semana que vem assistirem a ATPC da semana B. Aqui nós trabalhamos com os conteúdos, né, do estudante e do conteúdo, olhamos para as atividades. Gente, por favor, deixem aí a avaliação de vocês, tá bom? É de suma importância. Tem o QR Code e agora tem o link, as referências. Eu acabo aqui, vou fechando, dizendo: escola, transformação, resiliência, conhecimento, união, desafios, superação, persistência. Me despeço de todos vocês, olhando muito carinhosamente para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa manhã, ou essa tarde, ou esta noite de estudos, né, para vocês darem prosseguimento ao trabalho de vocês na escola. Como eu sempre falo, o meu coração sempre com o professor, o meu respeito grande pelos professores da rede pública, a honra de estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por me receberem do outro lado da telinha.